Estamos de volta com o Direto do Plenário. Você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência, ficaram lá fora. Vocês não. Nós não temos. Podemos nos assentar, por favor? Reabro a sessão relativamente ao julgamento do recurso extraordinário 593.849. Convido para falar pelo requerido Estado de Minas Gerais a doutora Fabiola Ludwig Pérez. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, demais excelentíssimos ministros que compõem esse Supremo Tribunal Federal, ilustre representante do Ministério Público. Bem, o cerne da questão tratada nos presentes autos está na interpretação a ser conferida ao artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Essa norma prevê a possibilidade dos estados adotarem um regime de substituição tributária para frente, de substituição tributária progressiva, na arrecadação dos seus tributos. Esse regime de substituição tributária progressiva tem como finalidade impedir a evasão fiscal, diminuir a máquina de arrecadação e facilitar a arrecadação. E ele se opera, grosso modo, em suma, da seguinte forma: é eleito um substituto tributário, que geralmente é o contribuinte que está no início da cadeia de circulação da mercadoria, e esse substituto tributário será responsável pelo pagamento não só do tributo que incide sobre as operações próprias de venda de mercadoria, mas também sobre as operações que vão ocorrer no futuro, operações que só posteriormente, nas etapas posteriores de circulação, virão a ocorrer. Ele antecipa, portanto, o pagamento desse tributo. Para que ocorra a substituição tributária progressiva, é necessário que haja a fixação de um fato gerador presumido, porque o fato, como dito, só vai ocorrer de fato no futuro, e que se utilize de uma base de cálculo estimada, para que, quando haja o fato gerador presumido, haja também a possibilidade de se quantificar o tributo que deverá ser antecipadamente pago pelo substituto. Pois bem,
O cerne da questão, como dito, está na interpretação do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, mas, mais precisamente, na parte do artigo que diz que será permitida, que será assegurada a restituição do imposto pago todas as vezes que o fato gerador não ocorrer. Bem, ao proceder à interpretação dessa norma, a recorrida e inúmeros substituídos tributários alegam que essa norma, na verdade, enuncia o direito à repetição do tributo não só na hipótese em que o fato gerador não ocorrer, mas também na hipótese em que o fato gerador ocorrer com sua quantificação reduzida. Afirma a recorrida e as outras substituídas tributárias que, se assim não for, haverá um pagamento a maior do tributo e que isso aí ofenderia os princípios gerais que vedam o enriquecimento ilícito e a não cumulatividade. Bem, entende o Estado e os demais Estados da Federação que essa interpretação é falha, é equívoca. E é falha exatamente porque a recorrida utiliza-se de uma imprecisão ao interpretar o termo técnico fato gerador, quando ela conclui que seria devida a restituição do tributo na hipótese em que o fato gerador presumido não ocorrer como quantitativamente previsto. Ao fazer essa referência à ocorrência de um fato gerador com sua quantificação reduzida, na verdade, está a recorrida equivalendo o termo fato gerador reduzido ao termo base de cálculo, porque, na verdade, quem faz a quantificação do imposto é a base de cálculo. E há diferenças inúmeras entre a base de cálculo do tributo e o fato gerador, embora a base de cálculo se refira inequivocamente ao aspecto econômico do fato gerador. É que, por exemplo, se tomarmos do ponto de vista da ciência do direito, da estrutura da norma tributária, o fato gerador vem no antecedente da norma. Ele está na parte da norma que se destina a dizer qual é a conduta que, se ocorrida, dará nascimento a uma obrigação tributária. A base de cálculo não, a base de cálculo está no consequente da norma, está na parte destinada a quantificar a obrigação tributária. Então, dessa forma, não há como confundir ou como tornar sinônimos as expressões fato gerador e base de cálculo. O fato gerador, uma vez ocorrido, não há como dizer que ele é menor ou maior. Ocorreu o fato gerador menor, ocorreu o fato gerador com sua quantificação reduzida. Ele simplesmente ocorre ou não ocorre, ponto. E uma vez ocorrido, aí sim, passando-se cronologicamente e logicamente para outro ponto da análise, você pode interpretar se a base de cálculo incidente sobre esse fato gerador é correta ou incorreta. Assim sendo, não há como presumir, não há como fazer o que faz a recorrente ao dizer que haveria na Constituição previsão de que deve haver a restituição do imposto quando o fato gerador acontecer com sua quantificação reduzida. Isso presumiria dizer que a Constituição emprega erroneamente os termos fato gerador e base de cálculo, ao contrário do que se verifica, porque em todas as normas relacionadas ao sistema tributário, esses termos são corretamente utilizados. Não é correto pensar que a Constituição faria isso à margem do que diz a ciência do direito, de modo que a interpretação correta que se deve dar ao dispositivo é a interpretação literal, que reza que haverá direito de repetição do tributo quando não ocorrer o fato gerador presumido. Por outro lado, também não procede a alegação da recorrente no sentido de que, havendo a impossibilidade de se ter a restituição do imposto quando a base de cálculo presumida for maior do que o valor da operação que, ao final, ocorrer com o consumidor, estaria a haver, na verdade, pagamento de tributo em excesso, pagamento de tributo a maior.
isso não ocorre. A Constituição Federal determina que a lei complementar pode fixar a base de cálculo do tributo. E, sendo assim, seria uma incongruência pensar que a lei federal complementar, a quem a Constituição delega a possibilidade de definir o fato gerador, teria obrigatoriamente que fixar o fato gerador como sendo valor da operação de venda de mercadoria. Então, de acordo com o sistema constitucional tributário, é possível, plenamente possível, se utilizar de uma presunção na base de cálculo do tributo, e desde que essa presunção diga respeito com a realidade fática que se pretende tributar, desde que essa presunção tenha correlação com o aspecto econômico do fato gerador. É o que acontece, por exemplo, com o IPVA, com o IPTU, que se estabelece que o valor venal do imóvel ou que o valor de determinado veículo que foi fabricado em determinado ano e que é de determinado modelo, o valor do tributo incidente sobre tais bens será um determinado valor, independente dos acréscimos que tenha havido no veículo, das benfeitorias que haja no imóvel. É o uso da presunção, mais uma vez, na base de cálculo dos tributos. E o uso dessa presunção é aceito também para viabilizar o princípio da praticidade no sistema tributário, que determina que as leis tributárias devem se utilizar de mecanismos que possibilitem que elas sejam amplamente aplicadas a todos, em massa. Então, na verdade, não há que se falar em tributo pago a maior, quando acontecer da base de cálculo presumida ou da base de cálculo estimada ser maior do que o valor de venda da operação. Isso porque, se a base de cálculo estimada foi fixada na legislação complementar e se ela guarda referência com o elemento material que se pretende tributar, com o aspecto econômico do fato gerador, ela é legítima, ela é definitiva. Não há, então, que se falar em tributo pago a maior ou em excesso de tributação. A base de cálculo é definitiva e o tributo calculado com base nessa base é também tributo definitivo. Importa ainda, do ponto de vista econômico, referir que essa alegação de que haveria tributo pago em excesso pela substituída, se não houvesse a restituição do imposto pago quando a base de cálculo estimada for maior do que o valor de venda, não prevalece, porque todo o tributo indireto repercute, por fim, no consumidor final. Então, na verdade, o repasse desse valor que é pago a título de tributo acontece e quem vai arcar com o ônus do tributo pago é o consumidor. Assim, no máximo que se poderia dizer é que, havendo restituição do tributo à substituída, haverá, sim, um aumento do valor de lucro, da margem de lucro da recorrida, e não uma devolução do tributo pago àquele que efetivamente suportou, né, o encargo da tributação, que é o consumidor. E, por fim, mas não menos importante, cumpre dizer que a interpretação da norma constitucional, da maneira que faz a recorrente, implicaria em desmantelar o propósito da substituição tributária para frente, porque implicaria na necessidade de o fisco vir a analisar inúmeros fatos geradores, inúmeras operações, para ver se dessas operações efetivamente decorreria o direito à repetição ou se, por que não falar, o direito do fisco, sim, de cobrar a mais o tributo quando a base de cálculo estimada for menor do que o efetivo valor da venda da mercadoria ao consumidor final. E é por essas razões que entende o Estado de Minas Gerais que deve ser desprovido o recurso extraordinário
e que deve ser fixada a tese segundo a qual o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição deve ser interpretado em sua literalidade para permitir a devolução, a restituição do tributo pago nas hipóteses de substituição tributária para frente, tão somente quando o fato gerador do tributo não ocorrer. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. E há 3 inscritos para falar como amice cúria. Terão, portanto, o tempo dobrado e cada qual terá 10 minutos para se apresentarem. Falará pelos estados admitidos o doutor Sérgio Augusto Santana Silva, Procurador-Geral de Pernambuco, a quem convido para ocupar a tribuna. Vossa Excelência terá até 10 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente desta egressa corte, excelentíssimo senhor ministro relator, senhora ministra e senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Federal. Ouvi com atenção a ostentação da minha colega de Minas Gerais e li os votos e os pareceres sobre a matéria. E realmente é impressionante como a interpretação desse parágrafo 7º do artigo 150 gera tantos debates. Na verdade, a interpretação da parte final, saber se aquilo que diz esse parágrafo, inserido pela emenda constitucional número 3 de 93, diz apenas que haverá o creditamento em caso de não realização do fato gerador presumido, ou se haverá esse creditamento no caso de não realização do fato gerador presumido naquele valor presumido. E começo essa falação com uma consideração, sem nenhuma pretensão de intuir qual interpretação ou técnica de interpretação deva ser observada, até porque essa é a atividade diuturna desta Corte. Mas registro que, às vezes, a interpretação singela aproxima mais da realidade dos fatos. Não é o caso de se espantar com as interpretações diversas daquela defendida pelos Estados, tal como afirmou o ministro Eros Grau no seu voto na 2777, quando reafirmou sua convicção que era óbvio que, em se tratando de antecipação tributária, não se haveria que levantar o valor da operação final. Convicção e óbvio também são palavras constantes no voto do ministro Eros Grau. Mas digo que não seria o caso de desprezar o que está escrito na norma, senhores ministros. Compreendo a diversidade de opiniões. Aliás, o empate nas ADINs 2675 e 2777 em 5 votos revela bem que há densidade nas opiniões divergentes. Mas entendo que para a realização da Constituição, para dar efetividade à norma, é preciso que não se leia o que nela não está escrito, embora admita que norma jurídica não é, senão norma jurídica interpretada. Mas o objetivo do legislador constituinte, ao incluir esse parágrafo 7º, tal como consta na justificação da proposta de emenda constitucional assinada pelo deputado Luiz Carlos Rauli e um pouco mais de 180 deputados para atingir o quórum do artigo 60, inciso 1º da Constituição, tinha por objetivo, entre aspas, a simplificação do processo de imposição, arrecadação e fiscalização, fecha aspas. Não me parece correto, portanto, se o objetivo da norma era a simplificação, retornar ao regime de apuração mensal nos casos de substituição tributária. Ora, a máquina tributária ela é cara, arrecadar custa e custa muito. Para os estados, este é o principal tributo, o ICMS. E a substituição tributária é usada em áreas extremamente sensíveis, onde há uma grande possibilidade de evasão e até de sonegação fiscal, aliás, como afirmado pelo ministro Ilmar Galvão, relator da ADIM 1851, que firmou o entendimento até aqui majoritário no Supremo, até que se aprecie novamente a questão nesta data. E não me parece, senhores ministros, que, diante dessa simplificação proposta pelo legislador constituinte derivado, seja admissível que retornemos a esse regime de apuração mensal. Entendemos que, de fato, com a antecipação tributária, a lógica é binária. Uma vez aderindo à substituição, pouco importa aquele valor final. O Estado
não vai buscar a complementação em caso de venda por valor maior, nem tampouco haverá o creditamento no caso de venda final por valor menor. Ou seja, na lógica da norma da substituição, esse valor real final está excluído da previsão normativa. Por fim, senhores ministros, estamos numa quadra de grandes demandas sociais para os entes federados. No caso dos estados, as obrigações e responsabilidades constitucionais, legais, judiciais, na maioria das vezes, barram no limitador orçamentário. Temos na substituição tributária uma das principais fontes de arrecadação com menor custo e, observando uma técnica de arrecadação tributária que não é acessória, ela tem a previsão constitucional e está no parágrafo 7º. Portanto, é importante que mantenhamos o entendimento já fixado nessa Corte que não há diferença de creditamento, nem tampouco o Estado pode cobrar o excesso daquilo que foi vendido por valor maior do que aquele fixado na base de cálculo presumida, que é presumida, mas é definitiva, não é provisória. Pela Constituição, só não se resolveria caso não houvesse operação final, pouco importando o valor dessa operação. E, por fim, caso essa Corte entenda que deveria haver esse creditamento, seria possível verificar esse valor da operação final, estaríamos modificando o entendimento da ADIM 1851. E parece ser um caso claro de que, uma vez provido o recurso, tenha que haver modulação de efeitos. Nesta Corte, há recursos extraordinários que são providos com base na 1851, há reclamações que são procedentes para cassar ou suspender decisões que não aplicam a ADIM 1851. Cito a reclamação 5639 e 9811 do ministro Toffoli, 2600 do ministro Gilmar. Então, é difícil haver uma hipótese mais clara em que a segurança jurídica deva ser observada do que essa situação, onde há uma decisão do Supremo em ação direta de inconstitucionalidade, fixando o entendimento que, se revisto agora, impõe a modulação dos efeitos em nome da segurança jurídica. Ante todos expostos, os estados requerem o improvimento do recurso extraordinário, fixando-se a tese de que realmente só é possível o creditamento no caso de não realização do fato gerador. E, caso entendam pela procedência do recurso, que haja a modulação dos efeitos extensíveis a DINs, ora apreciadas em conjunto. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor José Péricles Pereira de Souza, que falará pela União como Procurador da Fazenda Nacional. Vossa Excelência também tem até 10 minutos para se manifestar e está com a palavra. Excelentíssima Ministra Presidente, Excelentíssima Ministra Rosa Weber, Excelentíssimos Ministros, doutor representante do Ministério Público, colegas serventuários da Justiça, colegas advogados, aqueles que nos acompanham pela TV, pela rádio e Justiça e pelas redes sociais. Nesta sessão, Excelências, assim como já disseram os colegas que me antecederam, estão em julgamento as ADIs 2675 de Pernambuco, 2777 de São Paulo e, para terem seu julgamento concluído, juntamente com o RS 593849 de Minas Gerais. Todos envolvem a circunstância de, no regime de substituição tributária do ICMS, haver uma diferença entre a base de cálculo efetiva ou real da operação e a base de cálculo presumida pelo fisco. Mesmo que os três casos cuidem de ICMS, ministros, portanto, o imposto estadual, a União considera poder contribuir, enquanto amiga da Corte, e muito brevemente, nem utilizarei os 10 minutos, com algumas linhas sobre o regime de substituição tributária. Primeiro que tudo, importa dizer que há peculiaridades nesses três casos, especialmente na ADI 2777 de São Paulo, que distinguem o debate de hoje de alguns outros que a Corte ainda travará, como, por exemplo, no RS 605-506 do Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Rosa Weber, é o tema 303 de repercussão geral, que está pautado para a próxima quinta-feira. Depois, cumpre perceber também, Excelência, que os aspectos, as notas essenciais do Instituto da Substituição Tributária, dessa técnica, são exatamente a praticidade, a economicidade e a eficiência. E isso não apenas para as receitas federal ou estaduais,
mas também praticidade, economicidade e eficiência para os contribuintes. Nem 8 anos faz, em dezembro de 2008, o Brasil ostentava uma marca a que ninguém se orgulhava. Era o país onde mais se gastava tempo para pagar tributos. O Banco Mundial e a consultoria internacional PricewaterhouseCoopers, a PwC, divulgaram um estudo que evidenciou que o empresariado brasileiro necessitava, em média, de 2.600 horas por ano separadas para atos tendentes à adimplência de cobranças governamentais. De maneira que o exercício financeiro regular das empresas nacionais se subtraía em 108 dias por ano entre elaboração de cálculos, separação de documentos, preparo de documentos, cadastramento junto aos órgãos competentes, contato com mecanismos físicos ou eletrônicos de pagamentos disponibilizados pelos governos. A pesquisa analisou, ministra Carmen, os sistemas tributários de 181 países, considerando a facilidade encontrada para empresas de pequeno e de médio porte para quitar suas obrigações fiscais. Por curiosidade, o segundo lugar nessa lista, nessa estatística, estava bem longe das 2.600 horas do Brasil. Era Camarões, na África, em que o empresariado carecia de 1.400 horas para conseguir anuir seus deveres junto ao fisco. Para fugir de panoramas como esse, é que técnicas como a substituição tributária são desenvolvidas desde a década de 60 e, muito especialmente hoje, por conta do aumento exponencial no número de empresas, no número de operações e, inclusive, também o fato de, nesse século XXI, a maior parte dos procedimentos serem eletrônicos. Se as várias empresas inseridas numa mesma cadeia produtiva necessitassem de um controle extremamente detalhado, nota fiscal por nota fiscal, operação por operação, perderiam, ministro Fachin, ainda mais que aqueles 108 dias que a pesquisa falava. E o país nunca sairia daquele vexatório primeiro lugar de complicação fiscal. Nesse sentido, muito melhor, data vênia, a proposta de tese de repercussão geral, afirmar a necessidade de uma base de cálculo razoável, de uma base de cálculo mais ajustada nesse regime de substituição, como, aliás, já determina, ainda que implicitamente, o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, tendo em conta, ministro Euri, que ele está entre as limitações do poder tributar. Então, sendo que ele é uma limitação do poder tributar, é íncita a razoabilidade nele. Então, é muito melhor, como dizia, afirmar essa razoabilidade na tese da repercussão geral do que afirmar uma necessidade de uma fiscalização mais minudente, que avalie diversos documentos, que cada uma das notas fiscais da empresa sejam analisadas para saber se haveria uma restituição ou, por que não, como a nossa colega de Minas dizia, a complementação de tributo. Então, esse é um outro aspecto, ministro Marco Aurélio, a ser levado em consideração, tendo em vista a abrangência dessas decisões em ADIs e em repercussão geral, que é não somente haveria uma restituição ao contribuinte substituído, quando de uma base de cálculo efetiva ou real menor do que a presumida. A tese aqui, mesmo por isonomia e por equidade, seria necessariamente dúplice. Quando a base de cálculo efetiva for maior do que a presumida, os fiscos também deveriam lançar a complementação dos tributos. E dito assim em abstrato, parece até algo raro de acontecer, o fato de a base de cálculo poder ser menor do que aquela efetiva, mas não é tão raro. Uma base de cálculo presumida, por exemplo, nas contribuições ao PIS e da COFINS, na cadeia produtiva de veículos, que é um caso da União, já PIS e COFINS, em que a fabricante é a substituta tributária para frente, é indicada por lei no menor valor possível. Ela é indicada no mínimo. O próprio valor de venda do fabricante para o distribuidor, para a concessionária. Ou seja, a lei apontou a primeira operação da cadeia como base presumida, e não a estipulação de valor quanto à última etapa. Nesse quadro, excelências, o regime de substituição é tão proveitoso às receitas federal e estaduais quanto é também para os contribuintes. A grande chave de análise do Instituto parece estar numa base de cálculo mais ajustada, mais adaptada aos diversos fatores econômicos de cada setor, algo que a Suprema Corte pode perfeitamente influenciar ou mesmo determinar. De outra forma, essa necessidade de apuração de restituições, de créditos, de complementações em cada etapa, em cada operação, poderia, data máxima vênia, a médio ou a longo prazo que fosse, anular toda a tentativa de eficiência dessa técnica. Com essas considerações, ministro presidente, que a União agradece a atenção de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Convido para falar pelo Amicus Curiae, Instituto para Desenvolvimento do Varejo e Dever, a doutora Gláucia Maria Laureta Francino, que se manifestar por até 10 minutos. Boa tarde, excelentíssima senhora ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros,
Parabenizo meus colegas pelas sustentações anteriores. Como disseram, esse não é um assunto novo aqui nessa corte, portanto, peço vênia para me utilizar dos 10 minutos na qualidade de representante do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, amicus curiae, para fazer um breve retrospecto do que já houve, do que já se decidiu a respeito desse assunto no âmbito dessa Suprema Corte. Vamos recordar que em 2002 foram ajuizadas 2 ações diretas de inconstitucionalidade, tanto pelo Estado de São Paulo como pelo Estado de Pernambuco, na época justamente para que se declarasse a inconstitucionalidade de leis locais que permitiam o creditamento da diferença do imposto todas as vezes em que, no contexto de substituição tributária, a saída do bem se deu por valor inferior à pauta. Então, os estados propuseram as ações diretas de inconstitucionalidade por conta desse contexto. A alegação justamente era uma interpretação de que, nos termos do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, toda vez só seria possível a apropriação desta diferença de imposto quando da não realização do fato gerador do tributo, e não quando a saída do bem se desse por um valor inferior àquele anteriormente presumido. E é muito importante consignar que, à época, especialmente o Estado de São Paulo, justificava o ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade contra a própria lei local, sob a alegação de que a matéria já havia sido decidida quando do julgamento da ADI 1851. Era uma justificativa até do próprio interesse de agir do Estado, porque a grande questão que se colocava era o seguinte: como o Estado estaria propondo uma ação direta de inconstitucionalidade da sua própria legislação. E a justificativa era essa: o Estado de São Paulo, ele pretendia adequar a sua legislação local a uma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. As ADIs tiveram 5 votos pela constitucionalidade da legislação, inclusive no caso da ADI 2777, promovida pelo Estado de São Paulo, quem capitaneou os votos foi o relator ministro Peluso, 5 votos pela inconstitucionalidade das legislações locais e um pedido de vista que foi formulado pelo então ministro Aires Brito em fevereiro de 2007. Estou tentando contextualizar para chegar justamente no recurso extraordinário que hoje está em julgamento. Voltando um pouco ao voto do ministro Peluso, é muito relevante a distinção que ele fez em seu voto entre o objeto da ADI 1851 e o objeto da ADI 2777. No âmbito da ADI 1851, é importante colocar que a adesão à substituição tributária sem possibilidade de restituição de diferenças era uma condição para a fruição de um benefício fiscal. Então, naquele contexto, tinha-se um benefício fiscal concedido pelo Estado que tinha como condição a adesão pelo contribuinte à sistemática da substituição tributária sem a possibilidade de restituição da diferença. E o que se disse na época, o que o Supremo Tribunal Federal disse na época, era absolutamente constitucional esta condição, a possibilidade do contribuinte, para fruir de um benefício de redução de base de cálculo, aderir à sistemática da substituição tributária sem a possibilidade de restituição. Disse o ministro Peluso no voto na ADI 2777. A situação da ADI 2777, da legislação do Estado de São Paulo, é completamente diferente, porque aqui a substituição tributária não é condição para a fruição de um benefício, muito menos é um benefício. A substituição tributária é obrigatória, e sendo obrigatória, e como consequência da aplicação do artigo 150, parágrafo 7º, é absolutamente essencial que se permita e que se conceda ao contribuinte o direito à apropriação do crédito toda vez que a saída do bem se der por um valor inferior àquele da pauta. E o ministro Peluso defende com bastante ênfase que não se trata, no caso da 2777, de um efetivo benefício fiscal, mas sim um direito assegurado pelo contribuinte. Além disso, ele estabelece e afirma com todas as letras que há necessidade, sim, de vinculação do fato gerador presumido ao aspecto material da obrigação tributária. Não se está falando que, efetivamente, o fato gerador presumido não possa ser admitido como gatilho para o pagamento do tributo. Nós não estamos mais discutindo a legitimidade, a própria constitucionalidade da existência do fato
gerador presumido, mas a absolutamente necessidade da sua vinculação ao efetivo aspecto material daquela obrigação tributária, ao valor da operação efetivamente ocorrida. Gostaria de salientar, inclusive, que no âmbito do recurso extraordinário, hoje em julgamento, há um parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido de reconhecer o direito do contribuinte. E é bastante esclarecedor esse parecer do Ministério Público Federal, no sentido de entender que o artigo 150, parágrafo 7º, é uma chamada cláusula de vinculação. Por quê? Porque ele necessariamente vincula o pressuposto de fato, que é justamente a presunção da ocorrência das operações em momento posterior ao efetivo fato gerador. No parecer do Ministério Público Federal, que pugna, no caso, pelo acolhimento do recurso e reconhecimento do direito do contribuinte, também é dito que a base de cálculo do tributo deve corresponder ao fato gerador, mesmo na sistemática da substituição tributária. E vai além, o Ministério Público Federal vai além, entendendo que a não possibilidade de creditamento dessa diferença significaria hipótese de confisco, com absoluta ofensa àquilo que diz a Constituição Federal. Portanto, o parecer do Ministério Público no bojo do recurso extraordinário a ser julgado é absolutamente favorável ao direito do contribuinte, é muito importante que se coloque. Rapidamente, não vou me estender, mas gostaria de citar um brevíssimo trecho do voto do ministro Peluso. E ele afirma com todas as letras: estou convencido de que as cláusulas de vinculação e de restituição inscritas no artigo 150, parágrafo 7º, impõem a devolução do excesso em qualquer caso, quando não ocorra o fato gerador presumido, seja em sua totalidade, seja na só dimensão do valor adotado com base de cálculo estimativa, isto é, quando lhe seja inferior à base de cálculo do fato gerador. E ele prossegue: ao autorizar a exigência de imposto ou contribuição sobre fato gerador, aspas, que deve ocorrer posteriormente, fecha aspas, e assegurar a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido, o comando constitucional vinculou tal exigência a título de antecipação à ocorrência do fato jurídico tributário constitucionalmente incluído na competência do ente federado. E, ao fazê-lo, impôs ipsi fato como limites quantitativos os prescritos no ordenamento permanente. Por que é importante colocar esse trecho? Porque em nenhum momento se nega a definitividade da sistemática de substituição tributária como sistemática de tributação definitiva. A grande questão é que justamente o artigo 150, parágrafo 7º, admite e aceita essa definitividade, mas estabelece a necessidade de uma vinculação com o valor da operação que foi presumida num determinado momento e que veio ocorrer, sob pena, efetivamente, da substituição tributária implicar numa tributação a maior, que não é isso, evidentemente, o que quis o Constituinte. Quando meus colegas citam a adequação, a utilidade da sistemática de substituição tributária, evidentemente, é inegável que é um método e uma sistemática absolutamente útil. Se a gente considerar um país com tantos entes federados, se nós considerarmos qual é o custo que todos os contribuintes têm, assim como os estados têm, para poder justamente promover a fiscalização dos tributos, sem dúvida nenhuma, mas em nenhum momento a possibilidade de apropriação de créditos nesta saída por valor a menor significa negar ou inviabilizar a substituição tributária, até porque, nessa hipótese, a posição dos estados é absolutamente passiva. Muitos dos estados, inclusive, criaram e instituíram legislações regulando o procedimento de apropriação desses créditos. O estado de São Paulo, tanto quanto o estado de Pernambuco, que tinham justamente essas legislações e que foram objetos de ADIM, tinham normas que regulavam a possibilidade do contribuinte apropriar esses créditos. O Estado agia de forma passiva, ele criava mecanismos para receber essas informações. Então, em nenhum momento, reconhecer esse direito do contribuinte significou ou significará se negar ou se inviabilizar a substituição tributária. É muito importante que se coloque. Por fim, na qualidade de amicus curiae, representando o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, nós não podemos deixar de mencionar eventuais impactos que decisões, tanto na ADI como nessa... Conclua, porque já se exauriu o tempo. Ok.
Bom, enfim, o posicionamento é nesse, no sentido de que se dê provimento ao recurso e de que se reconheça a constitucionalidade das legislações locais nas ADIs. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao Vice-Procurador-Geral da República, que quer se manifestar. Senhora Presidente, senhora Ministra, senhores ministros, senhores advogados. Por brevidade, vou me limitar à leitura da ementa do parecer do subprocurador-geral, na época, Rodrigo Janot, aprovado pelo então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. A substituição tributária para frente é técnica de arrecadação tributária que se aparta do modelo obrigacional, vez que a exigência do tributo se dá antes do fato previsto em lei como necessário ao surgimento da obrigação tributária. Tem, por fim, a praticidade, a otimização da fiscalização tributária e o combate à sonegação fiscal. Há, na substituição tributária para frente, a presunção da ocorrência do pressuposto de fato, e não do fato gerador propriamente dito, o qual somente ocorre com a concretização da hipótese descrita em lei como capaz de fazer emergir a obrigação tributária. O pressuposto de fato e o fato gerador, embora distintos, devem ser compatíveis. A presunção de ocorrência das operações posteriores tem o efeito único de determinar o recolhimento do imposto pelo contribuinte substituto e deve guardar estrita relação de correspondência com o fato gerador definitivo. É a cláusula de vinculação extraída da expressão cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. A base de cálculo, como critério de dimensionamento da intensidade do aspecto material da hipótese de incidência, deve corresponder ao fato gerador. É a base de cálculo que dá a exata dimensão da hipótese de incidência tributária, estabelecendo a correlação necessária entre o fato descrito na norma como pressuposto e a prestação tributária. Correta e irretorquível a afirmação de que o fato gerador tem, na base de cálculo, a sua expressão valorativa ou a sua dimensão material, e deve se realizar nos termos dessa dimensão. Daí porque afirma Paulo de Barros que a base de cálculo é uma grandeza íncita ao aspecto material e possui, além da função de dimensioná-lo, a de confirmá-lo, infirmá-lo ou afirmar o verdadeiro aspecto material da hipótese de incidência. A vedação à restrição da diferença entre a base de cálculo estimada e a base de cálculo real, ao argumento de que o fato gerador ocorreu, ainda que em medida diversa, desnatura o critério material da hipótese de incidência e a própria base de cálculo do tributo. A restituição das diferenças apuradas entre a base de cálculo estimada e a base de cálculo aplicada não despoja o Instituto da Substituição Tributária para frente de suas vantagens, vez que estas se concretizam no momento do recolhimento antecipado do tributo devido pelo substituto. A ratio essende do parágrafo 7º do artigo 50 da Constituição Federal fica preservada com a possibilidade de ajuste fiscal que se conforma ao modelo tributário desenhado pela Constituição. A emenda constitucional número 3, entre as limitações constitucionais ao poder tributar, incluiu o parágrafo 7º ao artigo 150, justamente porque consubstancia um direito e uma garantia do contribuinte de não ser tributado além do que devido pelo modelo tradicional de tributação. A parte final do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição deve ser lida no sentido de que a restituição do imposto pago deve ocorrer quando o fato gerador presumido não ocorrer, o que se dá sempre que o fato gerador definitivo se realizar de forma distinta daquele tributado na etapa inicial do ciclo econômico. É essa, senhora Presidente, a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro Edson Fachin, relator. Senhora Presidente, eminentes pares, permito inicialmente saudar o ilustre Procurador-Geral da República em exercício, o Dr. José Bonifácio Borges de Andrade, bem como os ilustres advogados, procuradores, ilustre advogada que assomaram a tribuna. São, sem favor algum, dessas sustentações orais que contribuem numa forma de diálogo institucional para o desate da matéria. É bem verdade que cada sustentação oral enxergou o jardim da sua respectiva janela e, às vezes, se tem a impressão que olhar as mesmas flores estão olhando flores diversas. Mas, de qualquer sorte, cumpra esse tribunal, diante dos diversos olhares, sobre a premissa da justificação, apontar, por sua percepção unânime ou majoritária, qual delas que se encontra adequada ao ver desta Corte
para responder ao tema posto ao debate. Senhor presidente, eu vou procurar, sem prejuízo do voto que formulei, que é um pouco alongado, fazer uma síntese para tentar expor aos ilustres pares o fio condutor, as premissas e a conclusão que trago para o desate deste caso concreto, dizendo, então, que principio por esclarecer o objeto do presente julgado, uma vez que a matéria relativa ao direito à restituição de eventual diferença entre a base presumida recolhida e a historicamente realizada é tema que ocupa as sessões desse tribunal há diversas décadas, visto o grau da relevância da questão, quer para a rigidez financeira dos Estados-membros, quer para a concretização do denominado Estatuto Constitucional dos Contribuintes. Está em mesa, sem favor algum, um impasse a ser enfrentado e a ser solvido. E parece-me que não há como exercer a jurisdição constitucional com integridade nesse caso concreto, sem fazer referência a um histórico normativo e jurisprudencial acerca da substituição pátria, a substituição tributária no direito pátrio. Parte-se, portanto, da premissa teórica de que a função institucional de uma Corte Constitucional, em casos como o presente, é dupla. De um lado, justificar a decisão judicial que será tomada em colegiado, e de outro, zelar pelos seus próprios precedentes. Aí se coloca, e aqui estou a citar, e vou me permitir não reproduzir ipsis litis, as afirmações do jurista escocês Neil McCormick, que estou tomando como premissa, do ponto de vista da fundamentação no plano das ideias, da justificação como parâmetro da escolha da decisão adequada ao caso concreto. Vale dizer, argumentar significa mostrar que o ato decisório é correto, e argumentar a partir de precedentes implica em manter a mesma razão de decidir para casos análogos. Com base em McCormick, estou a asseverar que, ao julgar uma demanda afetada a repercussão geral, essa Suprema Corte se compromete à manutenção da coerência, vale dizer, ao que se sustenta em conjunto de acordo com um propósito. Parto, então, desta premissa e deste desafio, diante do que já foi submetido a esta Corte sobre este tema. Digo, então, que, visto isso, ressalte-se que a substituição tributária progressiva, no âmbito do antigo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já era prevista originalmente no Código Tributário Nacional. Diploma legislativo, aliás, que marcha para um aniversário relevante dentro de poucos dias. Era previsto originalmente no Código Tributário Nacional, em seus artigos 58 e 128, ali permitido que se atribuísse a responsabilidade ao industrial e ao atacadista pelo pagamento do imposto devido pelo comerciante varejista, mediante acréscimo ao preço praticado. Em 68, o artigo 13 do Decreto-Lei 406 revogara o referido dispositivo legal, de modo que a jurisprudência entendeu ser incabível, a partir da revogação, a atribuição legal da condição de substituto tributário com base apenas no artigo 128 daquele Código. Cito nesse interregno dessa compreensão, apenas para efeito de contextualização, o julgado que se deu nesta Corte, na relatoria do ministro Bilac Pinto, aqui neste Tribunal Pleno, no recurso extraordinário 77462, e me refiro que, após esse julgamento, já em 83, por meio da Lei Complementar 44, alterou-se o Decreto-Lei para reintroduzir substituição tributária no sentido de substituição para frente em nosso ordenamento jurídico. Advém, então, a Constituição Federal de 88. O antigo ICM torna-se ICMS e o fato gerador passa a ser a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Nesse sentido, o texto constitucional reservou à lei complementar a disposição sobre a substituição tributária para o ICMS.
E à luz do ato das disposições constitucionais transitórias, parágrafo 8º do artigo 34, foi editado o convênio ICMS 66, em 88 ainda, que dispôs sobre a técnica da substituição tributária progressiva no parágrafo 3º do seu artigo 2º, que me escuso de reproduzir. Em 93, a partir da emenda constitucional 3, a presente matéria, por assim dizer, constitucionalizou-se explicitamente no bojo do que aqui está em pauta, qual seja o preceito contido no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, cujos termos são de todos conhecidos. Nesse sentido, as grandes inovações consistiram na figura do fato gerador presumido e na garantia do reembolso imediato e preferencial, como asseverou o eminente ministro Ilmar Galvão, na ação direta de inconstitucionalidade 1851 da relatoria de Sua Excelência, em julgamento cujo resultado foi publicado em novembro 22 de 2002. A despeito do processo constituinte derivado de incorporação do mecanismo ao texto constitucional, esse tribunal assentou a tese de que a substituição tributária já era possível, inclusive, a fatos anteriores à promulgação da referida emenda, por força da recepção do Decreto-Lei 406/68 pela ordem constitucional vigente, não tendo ocorrido omissão legislativa para fins de edição do convênio ICM supracitado, à luz do que também mencionei, parágrafo 8º do artigo 34 do ADCT. A esse respeito, confira-se a ementa do recurso ordinário 213.396, precisamente da relatoria do eminente ministro Ilmar Galvão, então, no Tribunal Pleno, em julgamento publicado em 1º de dezembro do ano 2000, e aqui reproduzo nesta direção que estou a mencionar. E digo que, nesse precedente, o ministro relator refutou diversas peixes de inconstitucionalidade de cunho principiológico. E aqui, senhora presidente, no excerto que reproduzo e me escuso de ler, cito longamente trechos que reputo relevante, em que o eminente ministro relator, então eminente ministro Ilmar Galvão, refutou diversas arguições de inconstitucionalidade desse mecanismo que se está a tratar. Firmou-se, então, a viabilidade da antecipação do pagamento do fato gerador ao ocorrer em um juízo de proporcionalidade, consoante aos testes de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Adiante, em movimento cronológico, advém a Lei Complementar 87 e 96, denominada por quase todos, pelo menos assim usualmente denominada, a Lei Candir, a qual revogou o conceito, o convênio ICM 6688 ao dispor sobre o regime de substituição tributária nos artigos de 8º a 10º, notadamente neste último, que trata precisamente do direito à restituição ao contribuinte substituído. E aqui eu reproduzo o texto desta lei complementar de 96. Digo apenas brevemente que o artigo 10º, no seu caput, assegura ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Os parágrafos a seguir, me escuso de ler, mas tratam do procedimento do pedido de restituição e o creditamento na escrita fiscal respectiva. Enfim, adveio, então, em 97, ano seguinte à lei complementar, o convênio ICMS 1397, que buscou harmonizar o procedimento referente à aplicação do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal e esse artigo 10º da denominada Lei Candir. Eu reproduzo aqui no voto a cláusula 1ª, 2ª e 3ª deste convênio, que trata precisamente da restituição. Aqui se diz que se efetivará quando não ocorrer a operação ou prestação subsequentes à cobrança do mencionado imposto, ou se forem as mesmas não tributadas ou não alcançadas pela substituição tributária. Em face desse convênio, foi ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio a aqui já citada ação direta de constitucionalidade 1851, também da relatoria do ministro Ilmar Galvão,
cujo julgamento, como já me referi, foi publicado em 22/11/2002. O que é que ali se concluiu? Eu reproduzo vários trechos do acordo, especialmente os que na ementa já explicitam a matéria, mas cito como substancial o seguinte. Lá se assentou: o fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo à restituição ou complementação do imposto pago, senão no primeiro caso, na hipótese de sua não realização final. Admitir o contrário valeria por despojar-se o Instituto das vantagens que determinaram a sua concepção e adoção, como a redução a um só tempo da máquina fiscal e da evasão fiscal a dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, economia, eficiência e celeridade às atividades de tributação e arrecadação. Eu estou citando aquele julgamento. E concluo nesse transcurso até esse momento dizendo que o Supremo, por maioria, então, entendeu que o fato gerador presumido do ICMS se reveste do que denominou de caráter definitivo, haja vista que a base de cálculo teria sido definida em lei à luz de expressa autorização constitucional, e reproduzo trechos do voto que, tomado por maioria, levou a esta conclusão. Diante desse entendimento, e aí começamos a chegar mais perto do presente, diante desse entendimento desta Corte, os chefes de poderes executivos dos Estados-membros, nomeadamente dos ilustres procuradores, especialmente do ilustre procurador do Estado de Pernambuco aqui presente, mas também do Estado de São Paulo, que não subscreveram o convênio ICMS 1397, e haviam previsto em lei formal o direito à restituição do tributo pago a maior do que o presumido, ajuizaram novas ações diretas em constitucionalidade em face dessas previsões normativas constantes em sua própria legislação estadual. Em 26 e 27 de novembro de 2003, esse tribunal iniciou o julgamento das ações diretas em constitucionalidade. A 2675, de relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, e a 2777, de relatoria também do eminente ministro César Peluso. Após os sucessivos pedidos de vista, chegou-se em 7 de fevereiro de 2007 ao resultado de 5 ministros pela procedência dessas ações e em igual número de pares pela improcedência. Esse é o impasse diante do qual hoje ainda nos encontramos. De qualquer sorte, em 11 de novembro de 2010, o Tribunal Pleno, ao resolver questão de ordem suscitada pelo ilustre ministro-presidente, eminente ministro Aires Brito, no sentido de sobrestar o julgamento dessas ações diretas em constitucionalidade, assim o fez para que fosse julgado esse teor das ADIs em conjunto com a repercussão geral deste recurso extraordinário que estamos a apreciar nesse momento, 593 e 849. Inicialmente da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski e agora por mim relatado em sucessão nesta sessão plenária. Este é o contexto que nos traz, portanto, ao dia de hoje. Assim sendo, senhora presidente, meu modo de ver, chega-se mesmo a um impasse que deve ser resolvido em função sempre da constrição ao discurso judicial do que se refere à necessária decidibilidade dos litígios, ou seja, impõe-se, neste caso, avançarmos em homenagem ao não líquido. Cito novamente a premissa de Neil McCormick, como já me referi, a existência de desacordos razoáveis para dizer que começa-se a solução desses desacordos razoáveis ao admitir a sua existência e também ao admitir algumas concordâncias. Aqui, por exemplo, há concordância no sentido de que a matéria posta nos autos impacta sobremodo no modelo do sistema tributário nacional. Portanto, há mesmo uma questão grave, séria e dificílima em matéria de sistema tributário nacional para nosso exame. Convergem ainda as diversas posições acerca das vantagens pragmáticas auridas da sistemática da substituição tributária progressiva. Não se ouviu crítica aqui e, de fato, os posicionamentos são, nesse sentido, convergentes em relação
as vantagens pragmáticas desse procedimento, dessa metodologia de substituição tributária progressiva. Vantagens estas que foram precisamente sumariadas pelo eminente ministro Nelson Jobim no seu voto que colho da ação direta em constitucionalidade 2777. Colho 4 elementos básicos do pronunciamento do eminente ministro Jobim à época. Primeiro, dizia ele, então, há nessa sistemática maior segurança na arrecadação. Segundo, melhor desempenho da administração tributária. Terceiro, eficiência da máquina estatal, evitando a respectiva expansão. E quarto, a promoção da justiça fiscal na medida em que se combate efetivamente a sonegação. Portanto, nisso creio que estamos de acordo. A discordância razoável, meu modo de ver, reside nas condições de possibilidade e nos limites da praticidade tributária. Isto é, esta é a questão que trago para prosseguir, que se formula da seguinte maneira: o modelo de substituição tributária progressiva, em que apenas se garante o direito à restituição ao contribuinte e somente se configura com a inocorrência do fato gerador presumido, é feito para quem e opera às custas de quem? Posta esta questão e o problema nesses termos, e aqui já adianto, portanto, a conclusão que vou expor, já pedindo todas as vênias das percepções em sentido diverso, eis que se já temos 5 votos nas ações diretas de constitucionalidade num e no outro sentido, já me antecipo o pedido de vênia, porque certamente aqui haverá divergência. Portanto, posto o problema nesses termos e também peço, obviamente, licença às teses suscitadas nessa mesma direção da tribuna, adianto que, em meu modo de ver, não há dúvida, no meu sentido, que me parece adequado, em firmar convicção no sentido de tutelar o direito à restituição de tributo pago a maior a quem de direito. E são os seguintes argumentos que agora apresento para justificar esta posição. Tendo em conta que o direito é uma disciplina argumentativa, a força do argumento se dá de maneira relacional, ou seja, considera-se uma proposição adequada em relação aos contra-argumentos. Nesse sentido, tomo de empréstimo a lúcida metodologia dos votos daqueles que divergem, como referenciais, a partir dos quais proporei as minhas reflexões sobre a controvérsia posta em juízo. De plano, convém analisar com o devido vagar a afirmação de que garantir o direito à restituição ao contribuinte, nas hipóteses em que a operação à prestação subsequente à cobrança do imposto se realiza em valor inferior ou superior àquele presumido, seria o mesmo que inviabilizar o próprio instituto da substituição tributária para frente, dado que, em última medida, representaria o retorno ao regime de apuração mensal do tributo. Enfrento, portanto, esse primeiro contra-argumento. Essa objeção não é nova, ela já está com precisão no voto que formou a maioria, voto do ilustre ministro Moreira Alves, que formou a maioria na ação direta e constitucionalidade 1851. Lá disse Sua Excelência: esse sistema foi criado justamente para permitir que não houvesse sonegação, afastando-se a dificuldade praticamente intransponível de fiscalização nesses casos. Por quê? Disse o eminente ministro, porque o poder constituinte derivado, que estabeleceu que o fato gerador seria presumido, mas admitiu que a presunção cederia diante da realidade, na hipótese de o fato presumido não se realizar, e nesse caso determinou houvesse a restituição da quantia paga, não foi além. E não declarou também se o valor recolhido com base na presunção fosse na realidade maior ou menor, que deveria haver ou a complementação dele, ou a restituição do pago a maior. Essa distinção se explica, disse então o ministro Moreira Alves. Se explica, a meu ver, porque ou o sistema é assim, ou se ele deixar de ser dessa maneira, o texto constitucional seria inócuo. E isso em razão de que, se essa questão fica a depender da fiscalização, não haveria explicação para fazer-se a respeito uma emenda constitucional pela falta de finalidade de instituto dessa natureza.
Demais disso, digo agora, colhe-se da jurisprudência desse tribunal que a razão princípio da constitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição é mesmo o princípio da praticidade, tendo em conta que esse dispositivo constitucional promove a comodidade, a economicidade e a eficiência na execução administrativa das leis tributárias, e aqui cito doutrina em construção teórica da professora Misabel Abreu Machado Derzi. Com base nessa perspectiva, continuo, parece-nos irretocável a opinião técnica emitida pelo Procurador-Geral da República em exercício aqui na sustentação oral de hoje e que já se encontra nos autos e que me permito reiterar. Assentou o parquê. A praticidade constitui a ratio essendi da norma inscrita no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Não se pode, por mecanismo de simplificação de arrecadação tributária, deixar em segundo plano os direitos e garantias dos contribuintes. A ordem é diametralmente oposta. A praticidade somente se sustenta enquanto não violados os direitos e garantias dos contribuintes. A padronização não pode se distanciar muito da realidade, de modo a criar distorções como nesta. A diferença entre a base de cálculo presumida e a base de cálculo real, quando apartada sobremaneira da realidade a que lhe empresta, gera distorções do tributo, alterando o seu aspecto material. Daí, não ser possível se ter como definitiva a base de cálculo arbitrada por critérios de estimativa, presunção relativa e não absoluta, concluiu o Ministério Público. Nesse sentido, continuo dizendo que o princípio da praticidade tributária encontra freio nos igualmente normativos princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, assim como na arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. Por conseguinte, é papel institucional do Poder Judiciário tutelar situações individuais que desbordem da razoabilidade. Sustenta a iminente doutrina de Misabel Derzi, que já citei e volto a repisar em suas palavras. O princípio da praticidade, que se utiliza de presunções, tipificações, pautas e plantas de valores, informa a aplicação da lei em massa, mas ele não pode afastar o Poder Judiciário do cumprimento de seu papel institucional, que é o dever de prover justiça individual caso a caso. Na substituição tributária progressiva, por exemplo, em face do contribuinte que demonstre ter arcado com tributo a maior, portanto, contribuinte que demonstre ter arcado com tributo a maior, seja porque não se realizou o fato gerador futuro, seja porque a base de cálculo foi superestimada pela administração tributária, o juiz deve fazer justiça no caso concreto, admitindo sempre tratar dos casos marginais para colher o direito fundamental à tributação de acordo com a capacidade contributiva, fecha aspas. Na qualidade, digo adiante, senhora presidente, de chave analítica para uma leitura prudencial do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição da nossa República, torna-se imperativo recorrer à inafastável tensão entre justiça fiscal, de onde advém a vedação ao enriquecimento ilícito, seja de quem for, portanto, tensão entre justiça fiscal e a segurança jurídica, que, em nosso ver, está na dimensão material do fato gerador. Em relação à vedação e enriquecimento ilícito, seja do Estado, seja do contribuinte, a relação jurídico-tributária deve estar constantemente aberta ao factual, porque o modo de raciocinar, entre aspas, tipificante, não deve ser intransponível ao pensamento problemático, o qual, por muitas vezes, se queda mais próximo da justiça fiscal. Cito aqui dois juristas que indicam, Thomas Nagel e Leon Murphy, que se apresenta uma dimensão da moralidade política que se manifesta no sistema tributário pelo ideal de justiça. Sistema em si que não deve ser apenas eficiente do ponto de vista econômico, mas se guiar também por um valor social, a justiça. E aqui reproduzo a afirmação sobre a questão da legitimidade política da matriz tributária. E continuo dizendo, deve-se, nesse panorama, interpretar o dispositivo constitucional em comento, cioso do significado jurídico-político do Estatuto Constitucional dos Contribuintes, como erigido nas normas que integram a seção constitucional das limitações do poder de tributar. Em outras palavras,
na qualidade de intervenção humana voltada a discriminar o público do privado e a redistribuir renda e patrimônio, a tributação não pode transformar uma ficção jurídica em presunção absoluta, ou iure et de iure, tal como ocorreria se o fato gerador presumido tivesse caráter definitivo, logo alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico. Como se afirma em doutrina, em obra de Marco Aurélio Greco, a coerência e a validade da substituição tributária progressiva remanesce na cláusula de restituição. E o que justifica, diz o autor que acabo de citar, a exigência antecipadamente feita é o evento que ocorrerá posteriormente. Não ocorrendo esse evento, o recolhimento perde seu fundamento, sua justificação, e o excesso recolhido deve ser restituído. Continuo dizendo que, ao perquirir se tal cláusula se aplicaria na hipótese da dimensão material do fato gerador presumido, não guardar identidade com aferido no aspecto temporal da hipótese de incidência, a balizada doutrina tributarista referida é categórica no sentido de qualificar o excesso como indébito. E aqui reproduzo apenas o trecho em que o autor citado afirma: não há uma autorização constitucional para cobrar mais do que resultaria da aplicação direta da alíquota sobre a base de cálculo existente ao ensejo da ocorrência do fato legalmente previsto, que é o fato gerador. Antecipa-se o imposto indevido, não se antecipa para arrecadar mais do que o devido. Concluo, então, que uma interpretação restritiva do parágrafo 7 do artigo 150 da Constituição, para fins de legitimar a não restituição do excesso, em meu modo de ver, representaria injustiça fiscal inaceitável em um Estado democrático de direito, fundado em legítimas expectativas emanadas de uma relação de confiança e justeza entre fisco e contribuinte. Em suma, a restituição do excesso atende ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, tendo em conta a não ocorrência da materialidade presumida do tributo. Quanto à questão da segurança jurídica, que é o segundo pilar do que mencionei anteriormente, menciono que este princípio da segurança jurídica se apresenta como corolário do Estado de Direito, estabelecendo o dever de buscar um ideal de estabilidade, confiabilidade, previsibilidade e mensurabilidade na atuação do poder público, e reproduzo orações do professor Humberto Ávila nesta distinção sobre a proteção de expectativas legitimamente constituídas. E digo que convém perquirir nesse horizonte a relação entre o princípio da segurança jurídica e a dimensão material da hipótese de incidência nos casos de substituição tributária. A propósito, cito o professor Marçal Justin Filho, que articula em seu pensamento doutrinário 3 requisitos autorizadores da chamada substituição tributária, e especialmente o segundo requisito que refiro expressamente, no qual a situação do poder de gozo, portanto, de fruição dessa circunstância, deve se referir pelo destinatário legal tributário da situação presuntiva de riqueza estatuída na materialidade da hipótese de incidência da norma autônoma. Ou seja, está em questão a exigência desse segundo requisito, me excuso de ler o primeiro e o terceiro, porque esse é o fundamental, está em questão na exigência desse segundo requisito para a autorização de legítima substituição tributária para frente, precisamente esta situação presuntiva de riqueza estatuída na materialidade da hipótese de incidência da norma autônoma. É nesta direção que vem também a lição do eminente tributarista Paulo de Barros Carvalho, cuja lição esclarecedora aqui reproduzo e que trata das funções da base de cálculo. Também cito a doutrina, senhora presidente, nessa mesma direção, de João Eduardo Soares de Mello, sobre ICMS, teoria e prática, e reproduzo também como fundamento desta percepção que apresento a esse colegiado, o voto do eminente ministro Carlos Veloso, na ação direta e constitucionalidade já citada, 1851, apontando para a incoerência que ali se indicava na perspectiva que estou aqui a sustentar em direção diversa. Em síntese, senhora presidente, e aqui vou para a conclusão desta parte,
Parece-nos nítido que da tensão produtiva entre justiça fiscal e segurança jurídica emerge uma interpretação constitucionalmente adequada do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no sentido de garantir o direito à restituição, conforme se depreende da cláusula de devolução do excesso. E com inspiração no arguto parecer da Procuradoria-Geral da República, neste ponto, proponho a fixação de tese objetiva a este tema 225 da sistemática da repercussão geral nos seguintes termos. De acordo com o artigo 150, parágrafo 7º, infine, da Constituição Federal, há direito à restituição do imposto pago antecipadamente, sempre que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente, o que se dá nas hipóteses em que o fato gerador definitivo se realiza de forma distinta daquela tributada na etapa inicial do ciclo produtivo. Trato agora, senhora presidente, de um ponto que inclusive foi ferido na tribuna, dos efeitos jurídicos de uma alteração parcial do precedente. No quadro exposto, reconhece-se que a presente proposição representa uma alteração parcial de um precedente desta Corte, uma espécie de overturning, qual seja o precedente desta ação direta de inconstitucionalidade 1851 da relatoria do ministro Ilmar Galvão, que já mencionei. Sobretudo, uma alteração quanto às argumentações sumariadas nos seguintes parágrafos do referido julgado. E aqui menciono os argumentos que vão de encontro com o que estou a situar neste voto, que vai ao encontro de percepção diversa. Assim, está-se diante de uma hipótese de reescrita, ainda que uma espécie de overriding parcial do precedente. E nas lições do eminente processualista, professor Daniel Mitidiero, a reescrita quando a Corte redefine o âmbito da incidência do precedente. O precedente é normalmente reescrito com o fim de restringir o seu âmbito de aplicação. A partir da reescrita, algo que não foi considerado na decisão anterior é sopesado e aí o seu alcance é comprimido. Estou a citar também as lições do professor Luiz Guilherme Marinoni nesta direção para fundamentar a perspectiva que estou a propor. E digo, então, com assento nesta balizada doutrina, que, à luz dessas razões, proponho que o precedente que aqui se elabora, a partir dessa reescrita argumentativa do que constou parcialmente na ação direta de constitucionalidade 1851, deva orientar todos os litígios judiciais pendentes. Por isso, aqueles e apenas aqueles submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros, oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido, após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados-membros e do sistema judicial como um todo, ao decidido por esta Suprema Corte, caso, obviamente, seja esta a direção. Com efeito, assim, pelo menos ao que parece, são tuteladas as situações jurídicas passadas que transitaram em julgado ou sequer foram judicializadas, com base no precedente, ora parcialmente reformulado. De todo modo, caso a tese veiculada por este voto reste irmanada pela parcela majoritária do colegiado, anota-se importante inovação normativa nessa direção, que colho do parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil, em vigência desde março desse ano. Colho, portanto, do CPC, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Portanto, assento que, independentemente do termo inicial, da eficácia temporal, do novo entendimento, caso este venha a ser adotado por esse tribunal, deve-se ponderar a aplicação do dispositivo pré-citado à espécie, tendo em vista que compreenda presentes o interesse social e a segurança jurídica. No caso concreto, senhora presidente, e agora examino as leis estaduais que, na verdade, também estão aqui a aguardar desate, embora já se imagine a direção que irei adotar. Mas digo em síntese,
Fixada a proposição decisional desse voto, cabe aplicá-la ao caso concreto. Isto é, trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por sociedade anônima que tem como atividades sociais a exploração do negócio de transportador, revendedor, retalhista dos produtos derivados de petróleo que aqui menciono, logo sujeita a pessoa jurídica ao regime da substituição tributária progressiva. Requer-se na petição inicial o direito de lançar em sua escrita fiscal como créditos pretérios e vindouros o valor de ICMS recolhido a maior, com a respectiva atualização monetária, ressalvando que a administração tributária permanece com a prerrogativa, melhor dizendo, de examinar, quando de sua fiscalização, a correção do procedimento e o acerto da compensação. Entendo que, no caso concreto, a pretensão da parte recorrente merece prosperar. Cito aqui a propósito, na continuidade, os dispositivos da Lei 6763 de 1975 do Estado de Minas Gerais, que são relevantes para o deslinde da matéria, nomeadamente parágrafos 10º e 11º do artigo 22 daquela lei estadual, que diz: ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º, os parágrafos 11º e 11º-A deste artigo, o imposto corretamente recolhido por substituição tributária é definitivo, não ficando qualquer que seja o valor das saídas de mercadorias. 1. O contribuinte e o responsável sujeitos ao recolhimento da diferença de tributo. 2. O Estado sujeito à restituição de qualquer valor, e prossegue o dispositivo. O parágrafo 11º desse artigo 22 da Lei Mineira assentou: é assegurado ao contribuinte substitutivo o direito à restituição do valor pago por força da substituição tributária nas seguintes hipóteses. Inciso 1, caso não se efetive o fato gerador presumido. O regulamento do ICMS em Minas Gerais também vai nessa direção em seus artigos 21 e 22, cuja literalidade eu reproduzo aqui e me escuso de ler, eis que tratam precisamente de fato gerador não realizado. Caso adotado outra proposta, parece não haver conclusão possível diversa que não seja a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 22, parágrafo 10º da Lei 6763 de 75 e, por consequência, 21 do Regulamento do ICMS de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto 43080 de 2002, em razão de ofensa ao parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Demais disso, entende-se que se deve fixar a interpretação conforme a Constituição nas expressões do parágrafo 11º que acabei de ler, expressão que diz: não se efetive fato gerador presumido e a fato gerador presumido que não se realizou. Esta já do artigo 22 do Regulamento do ICMS, para compreender as duas hipóteses que estou aqui a sustentar. Por fim, convém assentar que o pleito da parte recorrente, no que se refere ao lapso prescricional de 10 anos, não encontra respaldo na jurisprudência desse tribunal. Haja vista que esta demanda foi ajuizada em data posterior ao marco inicial para aplicação do novo prazo prescricional quinquenal, consoante o disposto na Lei Complementar 118 de 2005, cito o precedente nessa direção, em recurso especial 566-621, da relatoria da eminente ministra Ellen Grace, que aqui menciono na íntegra e me refiro, portanto, a este prazo de 5 anos e que me escuso de ler. Portanto, o prazo prescricional adotado, aqui, meu ver, é mesmo de 5 anos, nos termos da legislação tributária vigente. Então, senhora presidente, tanto exposto, conheço do recurso extraordinário, a que se dá provimento para reformar o acordo recorrido e afirmar o direito da parte recorrente em lançar em sua escrita fiscal os créditos ICMS pagos a maior, nos termos da legislação tributária do Estado de Minas Gerais e respeitado o lapso prescricional de 5 anos previsto na Lei Complementar 118 de 2015. Na qualidade de prejudicial, declaro a inconstitucionalidade dos artigos 22, parágrafo 10º da Lei 6763 de 75 e 21 do Decreto 43080 de 2002, ambos do Estado de Minas Gerais. Ademais, fixo a interpretação conforme a Constituição, nas expressões
não se efetive o fato gerador presumido, parágrafo 11 do artigo 22 da Lei Estadual, e fato gerador presumido que não se realizou, no artigo 22 do Regulamento do ICMS, para que essas sejam entendidas em consonância à tese objetiva desse tema de repercussão geral que já propus e vou reiterar. Proponho condenar a parte recorrida ao pagamento das despesas processuais à luz da legislação processual regente ao tempo da interposição do extraordinário. E fica a parte vencida desonorado o pagamento dos honorários nos termos de súmula deste tribunal e da lei de regência na matéria, que é a 12.060/2009. Submeto, enfim, à deliberação do Tribunal Pleno desta Corte, ao final, a tese jurídica proposta nesse voto em decorrência da imperatividade legal de elaboração de súmula de julgamento em sede de repercussão geral, qual seja, de acordo com o artigo 170, parágrafo 7º, infine, da Constituição Federal, há direito à restituição do imposto pago antecipadamente, sempre que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente, o que se dá nas hipóteses em que o fato gerador definitivo se realiza de forma distinta daquela tributada na etapa inicial do ciclo produtivo. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e submeto aos nobres pares o seguinte. Nós teríamos, então, agora, na sequência de colheita de votos, o voto do ministro Barroso, que também se pronunciará para desempate dos votos em duas ADINs sobre o mesmíssimo assunto e que foram sobrestados aguardando este julgamento. Entretanto, pelo horário, o próprio ministro Barroso me traz ao conhecimento de que ele precisa de se alongar um pouco mais e 2 ministros me comunicam que têm viagens e teriam que sair. Nas ADINs, então, nós só temos o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Exatamente. Então, indago de Vossas Excelências e ofereço como proposta, se não seria o caso de suspendermos aqui o julgamento, encerrando a sessão, faltariam 8 minutos ainda para 6, mas como na quarta-feira nós teremos a sessão extraordinária na parte da manhã, devidamente convocada, nós reiniciaremos a tomada dos votos a partir dos votos do ministro Roberto Barroso. E daremos sequência, na medida do possível, porque este é um caso grave, é um caso sério, sim, com mais de 1.000 processos sobrestados aguardando este julgamento, para, na sequência, retomar, se for o caso, os votos da sessão extraordinária da quarta de manhã, com votos normais na quarta à tarde. Muito embora o julgamento já tarde, né? Porque iniciamos a apreciação das ADINs em 2002. É verdade. Agora, presidente, nós vamos julgar primeiro com essa nova composição. Sim, nós vamos terminar esse julgamento e, na sequência, chamaremos os 2 votos do ministro para concluir aquele julgamento, mas foi sobrestado esse, porque houve uma questão de ordem trazida pelo ministro Carlos Brito. Em relação às ADINs, nós só temos o voto do ministro Luiz Edson Fachin. E foi do ministro Roberto Barroso. Então, teremos 12 votando, porque há um empate de 5-5. Sim, e falta só o voto do ministro Carlos Veloso, que foi substituído pelo ministro Carlos Brito, que foi substituído pelo ministro Roberto Barroso. Então, nós só colheremos os votos dele nas ADINs. O ministro estaria votando no lugar de quem? O ministro Luiz Edson Fachin? Não, agora ele está votando o RE. Na cadeira? Na cadeira dele... Não, Eros não. Não, na cadeira dele... Nas ADINs ele não tem voto? Não tem voto. Presidente, eu estava sugerindo, talvez o contrário, evidentemente que conforme o endereçamento que Vossa Excelência como presidente dela. Nós estamos votando aqui o recurso com repercussão geral com essa nova composição. Exatamente, porque foram sobrestadas depois as ações então vai diretas. ser julgada a DI. Vai ser finalizado colhendo-se o voto do ministro Barroso, é? sim. Porque a finalização. Porque o ministro Carlos Brito ponderou, aliás, trouxe em questão de ordem, sobrestarem essas 2 ações diretas, aguardando-se o julgamento dessa ação direta, porque naquela ocasião já havia, como aquelas ADINs começaram em 2012, quando veio para ele votar, ele dizia, não
a composição já mudou tanto que é melhor aguardar essa que vai dar diretriz. Por isso, nessa nós teremos... Daí a ponderação do ministro Luiz Fux. Isso. Porque Vamos corremos o risco... E depois escolher o voto que é só para finalizar. Eu não conheço o pensamento do ministro Luiz Roberto Barroso, mas corremos o risco de decidir de uma forma no recurso extraordinário de forma diversa nas exatamente. Mas aí, de toda sorte, como aqui nós temos uma tese, vai ficar fixada a tese de orientação deste recurso extraordinário na repercussão geral que espelha o que é hoje, espelha exatamente o que é hoje. Veja, por favor. Eu vou votar como segundo a votar no recurso extraordinário com repercussão geral. Sim. Evidentemente, a minha posição no recurso extraordinário com repercussão geral será a mesma da minha posição nas ADINs. Porém, se no recurso extraordinário com repercussão geral não prevalecer a minha posição, eu não cometeria o que consideraria a impropriedade de decidir as ações declaratórias de constitucionalidade em sentido divergente. De modo que, em rigor, eu vou votar, esta é a minha posição, porém, em relação às AD6, se o plenário entender divergentemente da minha opinião, eu me alinharei à maioria do plenário. Claro. Por isso é que eu pretendo. Ora, a sinalização de Vossa Excelência não é muito boa para os contribuintes. Não, ele não sinalizei nada. Ele não disse nada, ministro. Ministro, deixa os contribuintes passarem um fim de semana em paz. Já há tanto desassossego no Brasil. Então, ficamos assim, se Vossas Excelências concordarem. Suspendemos, faltando 3 minutos só para as 18 horas, suspendemos o julgamento, encerramos essa sessão às 9 horas da manhã, na sessão extraordinária devidamente convocada, iniciaremos com a continuidade deste julgamento, a despeito de haver uma pauta publicada. Todos estão de acordo? De acordo. Então, eu agradeço, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral, senhores advogados, senhoras secretárias, senhores servidores. Desejo a todos um ótimo final de tarde e declaro encerrada a presente sessão. Você acompanhou a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. O programa direto do plenário fica por aqui. E a cobertura completa você confere logo mais no Jornal da Justiça. Obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça.